Fala, sapinhos pererecas. Nesse vídeo a gente vai colocar algumas coisas que não foram no primeiro vídeo sobre a lore. Vai ter coisas sobre a foda e coisas adicionais sobre a lore do Beterraba. E a gente vai fazer uma ligação entre isso e vocês vão ver de acordo com o vídeo. No dia 20 de fevereiro, F. Scott recebeu um livro com algumas informações meio desconexas e umas coordenadas que diziam que ia explicar um pouco mais o que era aquilo. Ao chegar no local, ele encontrou um laboratório. Não ficou muito claro o que eles faziam nesse laboratório. Só algumas informações sobre alguns testes que eles faziam, mas nada sobre o que era e com quem eles faziam isso. Sem muito mais informações, ele acabou encontrando uma prancheta que tinha outras coordenadas, mas ele decidiu parar por ali, voltar para casa e reorganizar tudo que ele tinha encontrado até aquele dia. Alguns dias depois, ele decidiu se encontrar com F. Carras e F. Humilde para ir pesquisar sobre isso. Chegando lá, eles acabaram encontrando um laboratório. A diferença é que esse estava completamente inundado. A água batia no joelho deles e ficava difícil de andar em algumas partes. Lá eles descobriram sobre algum tipo de portal que estava nessa instalação, mas que só cientistas de nível 3 podiam entrar lá. Nesse outro local também tinham algumas informações a mais sobre o que eles estavam pesquisando. Alguma coisa sobre as pessoas que eles estavam fazendo os testes, tendo reações anômalas até no corpo. E nas anotações de quem estava comandando esse lugar, eles encontraram informações sobre o portal estar estável e que eles precisariam acionar um protocolo de quarentena. Dias depois, eles foram nesse lugar onde dizia ser a quarentena. Era um observatório que eles também faziam muitas pesquisas e experimentos repetitivos. As datas e informações desse local pareciam bem mais novas, dando um salto de 1900 para 2020 mais ou menos. Essa terceira instalação serviu só para criar mais teorias do que estava acontecendo nesse lugar todo, além de que pareceu que eles ficaram muito tempo nesse local. Humilde, Scott e Carras, vendo isso, criaram uma organização chamada Federação Oficial de Desgraças e Absurdos. Um foda, obviamente nome dado por Humilde, sendo chamados Keller e Tiba para ajudar. Não que fosse fazer uma grande diferença, né? Convenhamos. Sua primeira missão juntos foi justamente o observatório dito anteriormente. Eles deixaram livros todos de 2020 e o local estava abandonado. Os livros sendo um experimento de uma convergência celestial, integração de humanos e IA, do dia 15/9, conexões cósmicas afetam humanos e IAs, do 28/9, interseção cósmica entre mente e máquina, manifestações de energia cósmica instáveis impactam humanos e IAs, 12/10, testando da Fundação UMBRS para estimular experimentos cósmicos, dilemas éticos emergem, dia 20/10. Um último livro escrito. Situação incontrolável, portais instáveis. Fechar quarentena urgente. Riscos incalculáveis. Mostrando quando aconteceu a tal quarentena. Tá, mas o que o Beterraba citado no início do vídeo tem a ver com isso? Primeiro, quem é o Beterraba? O Beterraba é um NPC construtor da cidade. Sempre ajuda o pessoal de lá. Ele é um sapo vermelho, laranja, eu não faço a cor. Ele tem esse nome há tanto tempo que eu nem lembro quando foi nomeado. Primeiramente, o Beterraba começou a conversar com Andreas sobre assuntos pessoais seus. Ele contou que nem sempre foi fisicamente assim, que antes eles seriam um humano comum, assim como alguns dos moradores da cidade, mas que em um determinado incidente teria o deixado com esta aparência atual. No lugar onde veio, as coisas eram difíceis, e muitas das pessoas que moravam lá viviam na miséria. Quem comandava todo esse local eram empresas, e em um dia uma dessas empresas o chamou para trabalhar com eles, com aquela famosa promessa de mudança de vida, que com aquele emprego ele teria uma vida bem mais fácil. E quem recusaria uma oportunidade dessas? Falar não para uma proposta dessas é loucura, né? Ele diz que chegou na cidade, nem sabe como chegou ali, mas ele conheceu todos que moravam ali e por um tempo observou como eles eram. Se alguém dali podia vir a ser algum tipo de ameaça para ele. E ele cita que uma ameaça para ele poderia ser um agente da corporação Columbia. Isso dá a entender que essa corporação é a empresa onde ele trabalhou. Beterraba não sabia do que se tratava os assuntos da empresa até o momento que realmente chegou nas instalações dela. Conta que eles faziam testes com anormalidades e que ele
ele, como todos os outros funcionários de lá, eram de certa forma cobaias para esse experimento. Como os davam altas doses de anestésicos para que não sentissem dor, não havia tanto motivo para recusar trabalhar lá. Afinal, ou se vivia em condições ruins até o fim da vida, ou tentava sorte com um emprego que pagava. E bem, não é uma situação com escolhas muito amplas. Pra conseguir entender onde a gente tá querendo chegar, até então, ele não tem confirmação se alguém dele realmente não tem envolvimento com a corporação C. Ele acredita que talvez haja um jeito de voltar a ser o que era antes, pois a única coisa que estava junto dele quando acordou era uma arma feita pela própria corporação. Então, recapitulando, Beterraba, antigamente, era um ser humano. Ele foi contratado por uma empresa, supostamente a Corporação Columbia, também chamada de Corporação C. E ele foi contratado porque eles prometiam que levariam uma vida incrível para os seus funcionários, já que ele vivia em condições terríveis. Ele acabou descobrindo nas instalações que faziam testes com eles, bem como os testes ditos que a FODA tinha achado, investigando outros lugares. É meio que assim que a gente consegue perceber e ligar os pontos do que tá acontecendo. E aí, então, o Beterraba, do nada, acordou como um sapo, não sabia onde que tava, e tava acordado com uma arma feita pela própria corporação. Dentro dessa arma é uma coisa que ele chama de transformador. Em certo ponto, isso começou a dar algum tipo de defeito, e que se não fosse pelo fato dele ter ido arrumar isso na sala onde ficava contido, metade daquele lugar teria sido obliterado. E foi nesse momento que ele lembra de ter se transformado em sapo. Ao fazer um pedido para que Dreias o ajude a construir essa máquina que manterá tudo aquilo contido, que no caso é o poder daquela arma, ele comenta também sobre a possibilidade de talvez voltar a ser como era antes, que gostaria de tentar assim, que soubesse que não tem mais perigo sobre isso. Assim, Beterraba, ou também podendo ser chamado de Vincent Lenor. Então, finalmente chegou o dia em que Vincent poderia se tornar um humano novamente. E com a ajuda de Carras e Dreias, eles puderam organizar tudo para que não ocorresse nenhum imprevisto. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Apesar de seguirem as ordens milimetricamente, algo como um raio foi ouvido enquanto Vincent estava em contato com a máquina. Em busca de seu amigo, os dois entraram e se depararam com um ser obscuro, portando armas brancas, e em rápidos golpes acabou por machucar aqueles que, sem querer, lhe trouxeram de volta. Beterraba, como sempre sendo inteligente, deixou um livro para Carras, em que apenas Carras e Kaor teriam acesso. Ele entregou coordenadas. Nessas coordenadas, eles poderão achar um baú cheio de acessórios, armas e cartas do Vincent contando toda a verdade, contando quem seria aquele ser obscuro. Esse ser obscuro se chamava Névoa Negra, um nome que Vincent adotou ao se tornar um assassino justiceiro, matando pessoas de má índole, e pouco tempo depois foi recrutado para a Corporação C, onde foi segurança até se tornar uma cobaia que recebia doses de encefalia em prol da ciência. Carras entendeu que Vincent era o homem que lhe atacou. Então, para quem não entendeu, explicando de forma simples e rápida, Beterraba foi se transformar de volta em humano, entrou na máquina, onde teria a arma de energia obscura que transformou ele em sapo, para trazer ele humano de volta, que acabou trazendo ele, só que do passado, o assassino justiceiro. Conta mais um pouco sobre o passado do Beterraba pra gente entender realmente como ele funciona. Enquanto Dreias planejava sobre seu dia, recebeu uma mensagem de Faust, cara com a cabeça de relógio, falando que Vincent havia finalmente acordado. Sabendo dessa boa notícia, Dreias foi direto para o laboratório onde viu seu amigo pela última vez. Vincent estava de pé e ainda tentando se endireitar e se adaptar com seu antigo corpo. Na visão, está 80% bem, apesar de não poder se esforçar, usar sua sombra direito ou sua voz. Mesmo assim, ele se sente feliz em ser quem ele sempre foi. Reunindo tudo, a gente pôde entender como começou a história do Beterraba. Indo de um humano pobre, coitado do mundo fudido, a um assassino justiceiro, pra ter um segurança da corporação, suposta corporação, onde a FODA tava achando as evidências, até uma cobaia deles. E depois foi totalmente transformado em sapo. Mas, com a ajuda do Dreias e do Carras, ele voltou ao normal. E assim que a gente finaliza o vídeo, explicando um pouquinho da Lore Beterraba, que muita gente se perdeu. E
nem é tão complexo assim de entender. E mostrando sobre a lore da cidade que a gente não tinha mostrado no último vídeo. Espero que vocês tenham conseguido entender de uma forma simples, prática e rápida. Rápido não sei, porque essa gravação desse áudio já tá com 12 minutos. Então, rápido não sei. Mas é isso, muito obrigada, Sabines Beurecas, por você assistir esse vídeo. Vejam outros vídeos que a gente tem no canal, realmente a parte 1 da lore, e já vai aparecer a parte 2, a parte 3, na verdade, essa aqui é a parte 2, né? Obrigado e tchau, tchau.